E hoje nós vamos conversar aqui, gente, olha, com a convidada, nossa psicóloga Natália. Natália, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, obrigada pelo convite, né? Muito obrigada aí a presença dos telespectadores em casa. Sim, muito seja bom muito estar aqui. bem-vinda. É importante a gente falar, gente. A gente se preocupa muito com a saúde física, a gente reza, a gente se preocupa também com a nossa saúde espiritual, né? A manutenção da nossa saúde espiritual. Mas tem muitas situações que a gente vive, particularmente, de ansiedade, de depressão, de sintomas que a gente desconhece, que quando a gente vai se dar conta, a gente está muito avançado e precisa de um tratamento muito sério. Muito importante a gente identificar esses sintomas bem no comecinho para a gente poder cuidar. É importante que você cuide de você. Por isso a Natália está aqui para explicar para a gente o que é saúde mental, Natália. Vamos pensar. Saúde mental é a qualidade que eu tenho nas minhas relações, como que eu lido com as minhas emoções, né? Se eu sou uma pessoa relativamente saudável, né, mentalmente, eu sei lidar de uma forma um pouco mais leve, às vezes com os meus problemas, eu sei reconhecer o que eu estou sentindo, né? Isso é muito importante aí quando a gente fala de saúde mental. O que o corpo sente? O que o físico sente? Essa saúde mental, o que ela fala para o corpo quando não está bem? Quais são os sintomas? Você começou falando muito importante, né? A saúde, ela engloba tudo. Tudo. Então, tanto a questão física, quanto a questão espiritual, né? As minhas crenças. E o corpo está diretamente relacionado. Então, o que eu posso perceber enquanto sintoma físico? Eu vou perceber, por exemplo, um pouco mais de aceleração no meu coração. Eu posso perceber boca seca, tontura. Outras questões como que às vezes a gente não identifica, perda de memória, se eu fico mais esquecida, até meu processo atencional, né? Se eu estou muito distraída, tudo isso pode ter relação, né, com a saúde mental. O que é interessante? A gente identificar que não existe nenhum problema físico, né? Às vezes até hormonal, e aí eu vou começar a pensar, nossa, pode estar relacionado à questão mental. Às vezes as pessoas, elas têm alguns sintomas e elas têm um pouco de receio de falar, né? Para quem está em casa, né? Acho que eu não vou dizer que eu estou passando por isso, com medo das pessoas se desesperarem, né? Eu não estou dormindo bem, eu estou sentindo que eu não consigo conviver com tantas pessoas. Muitas pessoas começam a ter crises de pânico sem perceber, né? E muitas pessoas não têm condição também de pagar um bom tratamento, né? De fazer uma boa análise, de fazer acompanhamento com a psicóloga ou um psiquiatra. O que a pessoa pode começar a fazer nesse caso? Pensar, né? Nada substitui a psicoterapia. Sim. Então, acho que o primeiro passo é a gente buscar um profissional, seja pelo CRAS, né? Sim, seja por uma ONG, às vezes, que tem na minha cidade. A gente tem hoje as redes sociais que acabam ajudando bastante, então a gente tem muita gente boa que faz, né, atendimento social. A gente tem redes ali que eu consigo buscar primeiro essa questão da psicoterapia. Né? Você falou sobre o CRAS. É importante a gente falar, né, que existem os grupos de apoio independentes e tem o que o poder público pode fazer, né? Sim. Vamos explicar o que é o CRAS para quem às vezes as pessoas têm na cidade, mas não utilizam. O CRAS, ele é um centro, né, de apoio relacionado à saúde mental. Então, muitas vezes eu vou ter um médico, eu vou ter um psicólogo, eu vou ter uma nutricionista e eu posso chegar e solicitar esse serviço. Né? Todo mundo tem direito a essa solicitação. E aí eu vou fazer um processo de triagem, muito possivelmente começando com um médico, que vai me encaminhar, por exemplo, para uma psicoterapia ou para um atendimento em grupo, né? E isso eu consigo procurar ali dentro da minha cidade. Toda cidade tem, né? A grande maioria tem, ou perto da região, né? A gente tem como fazer o transporte, né? Dependendo aí da região, se for uma cidade perto. E é de graça. Né? E é de graça. Sim. E a gente tem atendimentos sociais online também. A gente tem vários psicólogos que divulgam esse trabalho. Então, hoje eu preciso de um celular, né? Talvez nem um fone de ouvido e eu consigo, às vezes, né, me capacitar nesse tipo de atendimento. Exatamente. Ainda dentro dessa busca para uma ajuda, no caso, Natália, uma pessoa assim que ela, antes dela chegar num tratamento eficaz mesmo, às vezes ela precisa falar, ela precisa verbalizar que ela não está se sentindo bem, né? E a gente precisa identificar alguém de confiança, até mesmo preparar. Vamos supor que nós somos amigas, né? Falo, Natália, eu vou falar umas coisas para você,
por favor, me ajuda a entender o que eu estou vivendo. Perfeito. Talvez eu preparar o outro, explicar o que eu estou sentindo, é importante isso? Muito importante. É claro que a gente tem que pensar numa pessoa de confiança. Eu costumo dizer que se a gente escolher a pessoa errada, aquilo vai virar uma munição, né, para outra pessoa. Então, se eu tenho essa pessoa de confiança, ela validar aquilo que eu tô sentindo, ela fala, nossa, realmente deve ser muito ruim, realmente você tem que buscar uma ajuda, né? Isso é muito legal. Além de outros fatores, né? Essa relação saudável, a gente sabe que atividade física é uma coisa importantíssima. Não precisa ser uma coisa glamurosa, né? Eu posso caminhar no bairro da minha cidade, Sim. nem que seja 15 minutinhos ali. Sim. E um outro componente que a gente sabe que tem comprovação também é a respiração. Ótimo. Então, exercícios de respiração básicos, como, por exemplo, uma respiração quadrada, né? Que eu inspiro 4 segundos, retenho mais 4, expiro mais 4 segundos e retenho mais 4 segundos. E vou fazendo. Boa dica. Eu posso começar com 2 minutos, né? E aí na outra semana eu coloco 3 minutos. Então, são coisas simples, né? Exatamente. Que às vezes é difícil inserir na rotina. Você deu ótimos exemplos que são comuns, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não caminho lá no meu bairro porque é muito barro ou poeira. Sim. Concordo. Eu venho de bairro assim e sei como que é. Você tem que encarar, às vezes, a poeira, tem que encarar o barro, os cachorros na rua, então tem que andar meio protegida. O horário ideal, beber água, a respiração, alimentação e ter limite para as coisas, né, Natália? Às vezes as pessoas ficam, assim, às vezes muito vidradas, por exemplo, em celular, ao invés de fazer meia hora de caminhada. Sim. E hoje a gente tem os exercícios em casa, né? Sim. E a gente vai para a rede social de novo. Eu tenho aplicativos gratuitos que me ajudam, tanto na atividade física quanto na respiração. Então dá para a gente também pensar nesse sentido. Natália, assim, alguns sintomas, né? Vamos tentar fazer com quem esteja em casa tenha, assim, pelo menos, identifique que ela está passando mal, ela não está legal, mas ela deve procurar o CRAS, procurar uma psicóloga, procurar ajuda, né? Insônia é sintoma? Insônia é um baita de um sintoma, principalmente para ansiedade. Então, quem costuma ter insônia e crises de pânico vai ter o que a gente chama de pensamento muito acelerado. Então, vai fazer um link das preocupações. Então, eu começo com uma, vou para outra, e quando vê, eu não sei nem como eu comecei a me preocupar. É verdade, né? Que vai gerando outros sintomas, né? Sim. Por exemplo, tem gente, falta de apetite, problema de memória, como você falou, né? E também aquelas dores inexplicáveis no corpo. Ai, gente, eu tô com uma dor na minha perna, eu dou uma dor nas costas, é bem típico, né? Daquela pessoa que tá com problema e ela não quer aliviar a sua, como a gente fala, a sua cruz, né? A gente fala da tensão muscular. Então, às vezes, o nosso cérebro ele não vai identificar o que é estímulo real e aquilo que eu tô criando. Então, se eu tô criando pensamentos ruins, né, de catástrofe, o meu cérebro tá preparando o meu corpo para aquilo. E aí eu vou ter muita tensão muscular, né? Sim. O esgotamento mental, né, que é também imperceptível, né? Quando a pessoa vê, ela está, assim, muito além do que ela dá conta. É importante que ela diga não para as coisas da vida dela. Eu quero que você diga isso para as pessoas poderem dizer não. Para eu validar, né? Exatamente. A gente tem uma coisa social que, né, de ser benéfico, de cuidar muito do outro, né? E dizer não é uma habilidade social de extrema importância, gente. A gente pode treinar com pessoas que eu tenho mais facilidade de conversar, com pessoas que são menos difíceis, para depois eu ir tentando com as pessoas que são mais difíceis. Porque às vezes é difícil a gente assumir que a gente precisa fazer isso, né? Opa, sim, sem dúvida. Né? Nós somos a nossa primeira causa da doença. É importante a gente entender que parte da gente, né? Não é o mundo que me pede demais, não é meu trabalho que está exigindo demais, não é, né? É como a responsabilidade eu lido com é minha. isso, sem dúvida. É como eu lido com isso. Natália, adorei conversar com você. Muito obrigada, eu também. Você foi ótima, foi muito legal. Tenho 70 mil perguntas ainda para fazer. É muita coisa, Muita né? coisa, né? Mas muito bom. Que vivamos, então, um janeiro branco. Sim, importantíssimo. Bem consciente, né? Muito obrigada, viu, pela sua participação. Parabéns pelo projeto. Eu acho que a gente tem que falar, né? O Janeiro Branco, ele tá aí pra gente chamar a atenção realmente para essas questões, tá? Não, sem dúvida. E eu fico à disposição, né? Depois, se quiser colocar minha rede social para tirar qualquer dúvida, às vezes mandar um link de atendimento social. Dúvidas. Fique tranquilo, eu ajudo, assim, sem problema nenhum. Ai, que ótimo. Gente, então é só seguir a Natália no Instagram dela, os contatos dela também estão aí aparecendo para você. Entrar em contato com ela, tá?
cuide-se, gente, cuide-se. A gente precisa cuidar da nossa mente para a gente poder viver bem, tá bom? Combinado?